Doutora Sonia Rocha. Boa tarde a todas. É um grande prazer estar aqui, realmente para a nossa alegria. Deus faz muitas coisas para a nossa alegria. E estar aqui é um prazer para mim, poder compartilhar um pouco das grandes coisas que Deus tem feito na minha vida com vocês. É uma grande alegria, um grande prazer. Eu nasci num lar em que meus pais se separaram muito cedo. Aos 10 anos de idade, minha mãe se separou do meu pai e aconteceu aquilo que infelizmente acontece em várias famílias. Meu pai se separou da minha mãe e separou também de nós, os filhos. Então somos dois filhos, eu e mais um irmão. E nós crescemos sempre com aquele incentivo da minha mãe, aquela forma de nos ensinar. Ela está aqui hoje, veio comigo hoje, é um prazer também ter trazido ela aqui, mas cresci com aquele estímulo: minha filha, o seu primeiro marido vai ser a sua profissão. Então você cresça, procure ser uma mulher independente, uma mulher que não dependa de homem nenhum. E foi isso que eu aprendi. Serviço, quando a mulher trabalha em casa, não tem a valorização que merece. Eu sempre ouvi muito isso na minha casa. E desde pequena eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho de ser juíza. E esse sonho era tão grande que eu cheguei a pedir para minha mãe, com 9 anos, que me levasse a um tribunal para conhecer um juiz. E quando eu cheguei lá, eu fiquei muito decepcionada, porque eu achava que o juiz tinha um cabelo branco todo enrolado na cabeça, usava um martelo na mão, e fiquei muito triste com aquilo. Mas eu conto essa história só para dizer que nós temos sonhos e Deus é um Deus que realiza sonhos. Às vezes a gente tem alguns desejos no nosso íntimo e não imagina o tanto que Deus está zelando por aquilo para um dia cumprir na nossa vida. Então, eu cresci com aquela ideia: quando eu crescer eu vou ser uma juíza. E quando fiz o curso de Direito, para poder um dia fazer a magistratura, mas eu pensava assim: quando eu tiver meus 35, 40 anos, eu vou começar a tentar fazer um concurso, porque eu já vou ter algumas experiências, e fazia alguns planos a respeito disso. Só que a Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta vem da boca de Deus. E eu comecei, me formei em Direito, e a minha avó me deu uma Bíblia quando eu tinha os meus 15 anos de idade. Aos 19 anos eu tive uma experiência muito grande com Deus. Eu achava que Deus era alguém, entre aspas, alguém que não estava preocupado conosco. Ele estava no céu, a gente aqui na terra, mas ele não estava preocupado conosco. E através da leitura daquela Bíblia, eu fui conhecendo um Deus diferente. Aos poucos, eu lia e ia conhecendo. E minha avó era uma pessoa de oração. Ela era uma mulher que se dobrava o joelho dela todo dia às 3 horas da manhã. Podia estar chovendo, fazendo sol, frio, calor. Ela era uma pessoa que sempre estava pedindo a Deus pelos seus filhos, pelos seus netos. Às vezes os avós e os pais desconhecem o tanto que Deus honra essas orações. E o tanto que é importante, às vezes, nós colocarmos na presença de Deus aqueles que não são queridos, os nossos familiares. Muitas coisas hoje que eu colho na minha vida, eu vejo que é resultado da oração da minha avó um dia lá atrás. Então, às vezes eu perguntava para ela: avó, por que você ora sempre 3 horas da manhã, avó? Não podia ser de dia, né? Ela falou: minha filha, porque nesse horário o engarrafamento é menor. Ela costumava brincar assim comigo. Mas todas as vezes eu terminei o curso de Direito e fui fazer então um concurso na advocacia, na área jurídica, porque era um caminho natural para aquilo que eu gostaria de fazer um dia, que era a magistratura. E minha avó, como ela sempre estava orando, ela falou assim: minha filha, eu vou estar orando por você. Então eu ia fazer os concursos, minha avó sempre orando. Ela pedia para a comunidade que ela fazia parte para estar orando, levantava clamor por mim, falou: vó, por favor, não faça isso. Eu estava tão envergonhada com aquilo, porque eu comecei a fazer os concursos e não ser aprovada.
Isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e com aquelas pessoas sempre orando por mim. Então, quando eu encontrava com as pessoas, ela falava: e aí, como é que foi o resultado? Aí eu falava: ai, nada, esquece, né? Porque eu já estava até envergonhada de sempre me perguntarem, sempre minha avó está pedindo oração por mim e sempre não está nada dando certo. Então, às vezes eu até passava, mas passava numa colocação muito atrás e não era chamada. Então, certa vez, eu fazendo um concurso, fiquei por muito pouco. Comecei a ficar faltando muito pouco para ser aprovada. Então, minha mãe falou: olha, Sonia, larga o seu trabalho, porque eu fazia, pensando em ter experiências para a magistratura. Eu fui assessora de um deputado no Distrito Federal para elaboração da lei orgânica do DF, na parte de organização dos poderes, por convite dele, mas sempre eram cargos que não tinham, vamos dizer assim, não tinha efetividade, não tinha segurança para mim. Um dia eu estava no local, outro dia eu estava no outro. Fui chamada para assessorar, fazer uma assessoria para a procuradora do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. E essas experiências, eu sempre tendo mais experiência e visando aquilo. Um dia eu vou prestar o concurso da magistratura. E quando a minha mãe me disse isso: ele está faltando tão pouco, por que você não fica só estudando? Larga isso, vai estudar, se dedica mesmo. E Brasília é muito comum isso, porque é uma cidade política, administrativa, tudo gira em torno um pouco assim do concurso público, nós não temos muita gente vem de fora para prestar concurso lá. Então isso é uma coisa muito comum lá. Eu falei: eu vou fazer isso. E larguei tudo e fiquei só estudando. E nessa época eu fiz a escola do Ministério Público, e fui prestar o concurso para o Ministério Público. Um deles, eu fui reprovada por décimos em Direito Penal. E eu entrei com recurso. Quando saiu o resultado desse recurso, eu não fui aprovada. Desses décimos, o examinador não deu. Mas eu encontrei com o examinador, ele já me conhecia, porque eu era conhecida nos concursos, todo mundo me conhecia, que eu fazia todos quase. Mas ele me falou assim: Sonia, você sabe por que você não passou nesse concurso? Aí eu falei: por quê? Ele falou: porque você é muito nova. Quando ele me disse isso, eu fiquei bastante entristecida, porque eu queria ter ouvido qualquer coisa dele, que eu não estava preparada, que eu tinha que estudar mais, mas que eu era muito nova naquela ocasião. Isso me entristeceu bastante, principalmente porque na época eu estava passando por uma situação muito difícil, a nossa família estava passando. Porque, como eu disse, quando meu pai se afastou da minha família, a minha mãe, ela nos criou sozinha. E com a ajuda, muitas vezes, do meu tio, que era um empresário em Brasília, um grande empresário, e ele veio a ter negócios com a minha mãe. Minha mãe tinha a empresa dela, mas sempre juntos. E ele substituiu um pouco aquela ausência do meu pai, ele supriu um pouco a ausência. E quando meu tio veio a falecer na época, ele sofreu um acidente de carro. Então, a minha mãe, como tinha negócio junto com ele, ela veio a perder tudo nessa época. Então, eu não poderia mais ficar só estudando. Eu teria que trabalhar, eu teria que ajudar em casa. Enfim, foi nessa situação que eu ouvi isso do examinador. Então, eu fui para casa muito triste. Falei: Senhor, eu vou ter que agora, eu vou procurar um trabalho, alguma coisa para eu fazer. Eu já tinha tentado algumas outras coisas, não tinha dado certo também. Então, foi nessa situação que eu ouvi. E eu lembro que eu fiquei muito entristecida com essa palavra. Fui para o meu quarto, eu peguei a Bíblia, abri. Falei: Senhor, por que essa palavra não se cumpre na minha vida? Por que ela se cumpre na vida de tanta gente, na minha não? Eu vejo meus amigos passarem, muitas vezes eu ensino algumas coisas para pessoas que estudam comigo, eles passam e eu não. A questão de concurso, muitas vezes, ela mexe um pouco com a nossa autoestima. Às vezes você, de tanto que você estuda e não dá certo, às vezes você para e fala: será que eu tenho algum problema? Será que eu não entendo? Eu sou meio... Você começa a se depreciar um pouco. Eu não entendia o porquê de tudo aquilo. Eu chorei bastante naquele dia, passei a noite chorando, falando com Deus, do meu jeito que eu sabia, da forma que eu entendia que Deus pudesse me ouvir. E no dia seguinte o telefone da minha casa toca. Quando ele toca, eu falo alô. Do outro lado da linha, eu não tinha me identificado, nem a pessoa também, tinha um homem de Deus. E ele disse assim:
Quando eu disse alô, ele respondeu: filha, por que choras em vão? Eu tenho colhido as tuas lágrimas. Como queres tu entrar no local que eu não tenho aprovado? O local que eu tenho para ti virá das minhas mãos. Tu vais sentar naquela cadeira, naquele tribunal, e muitos dos meus passarão nas tuas mãos para tu julgares. A porta que eu fecho, ninguém abre, mas a porta que eu abro, ninguém fecha. Eu escutei aquela palavra e falei: Senhor, mas como? Como? E ali uma amiga minha me telefonou e disse que tinha aberto o concurso da magistratura e se eu não queria fazer o concurso. Falei que eu não ia fazer porque eu não tinha a menor condição de ser aprovada. Eu não passava em concurso nem eu ia passar nesse, imagina se eu... E ela falou assim: bom, eu vou te buscar então para a gente fazer a inscrição. Eu falei: não vem que não adianta. Ela foi, me pegou e me levou até a inscrição e eu fiz a inscrição. E aí, para variar, a minha avó: minha filha, eu vou orar. Eu falei: ai, vó, vai começar a ai, eu não quero mais ouvir isso. Ela falou: não, eu vou orar, minha filha, eu vou orar. E foi assim que ela fez. Cada prova que eu ia fazer, a minha avó ia orar, chamava as pessoas que faziam parte lá da comunidade dela para orar. E eu fui fazer a primeira prova e ela sempre estava em casa me esperando quando eu saía da prova para almoçar comigo, que as provas normalmente eram pela manhã, e para almoçar para saber o resultado daquela prova. Então eu fiz a primeira, passei e fui fazer as provas subjetivas. Como eu não tinha nunca feito uma sentença na minha vida, então eu ia para a biblioteca e procurava os livros em que tinha publicado alguma sentença e procurava ler e ver como eu faria numa prova. Então eu fiz a primeira prova, cheguei em casa, almocei com a minha avó no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, quando eu fui fazer a prova, tinha um relógio assim na minha frente. E eu olhei para a prova, deu aquilo que a gente chama de branco, né? Eu olhei a prova olhava para mim, eu olhava para a prova, falei: meu Deus, esqueci esse negócio. Mas eu tinha estudado muito aquela matéria, mas eu não me lembrava. E aí eu pedi para o examinador para ir até o banheiro. E ele me concedeu, eu fui até o banheiro, e quando eu cheguei lá eu me ajoelhei. Eu me ajoelhei no banheiro e disse: Senhor, botei a mão na minha cabeça, falei: Senhor, aguça a minha memória, traz à minha memória aquilo que eu estudei. Senhor, tu sabes que eu tenho estudado. Essa prova não vai me vencer, mas eu vou vencer essa prova em nome de Jesus. Levantei dali e voltei para fazer a prova. E aí algumas ideias me vieram à cabeça, eu fui escrevendo, eu concluí a prova. E quando eu saí, eu fui conversar com alguns colegas que tinham feito a prova também, para saber como é que eles tinham ido, o que eles tinham colocado na prova, e nada coincidia com o que eu tinha feito. Então eu saí de lá muito arrasada, né? De que deu tudo errado. E minha avó me esperando em casa para almoçar. Então eu cheguei em casa, minha avó: minha filha, como é que você foi na prova? Eu falei: vó, você pode perder suas esperanças, porque eu fui muito mal, vó. Muito mal. E ela teve uma reação inesperada para mim, porque ela começou a chorar, olhou para mim e falou assim: filha, eu não creio nas suas palavras, eu vou orar. E saiu, bateu a porta da minha casa e foi embora. Eu falei: nossa, o que aconteceu com minha avó? Mas ela me telefonou depois e me disse assim: Suanir, eu estava orando e Deus mandou te dizer que Ele vai te surpreender nessa prova. E eu tirei 9 nessa prova. Eu costumo contar isso porque Deus, Ele fala conosco por meio dessas situações que a gente vive. E Deus queria dizer que Ele estava no controle de tudo. Ele faz como Ele quer nas nossas vidas. Ele é o dono da situação das nossas vidas, seja qual for. Eu sei que eu passei na prova, fiz a prova, na época era a prova oral, fiz a prova oral. Eu lembro que o examinador, lá em Brasília, não sei se aqui é assim, era antes, eu não sei como é que está o concurso hoje, porque eu não acompanho hoje, mas na época nós sentávamos numa mesa, nós sentávamos embaixo nas cadeiras e os desembargadores sentavam numa mesa alta, com microfone. E como eu fiz a escola do Ministério Público, todos os meus colegas da escola estavam no auditório assistindo a minha prova. Então aquilo me deixou muito tensa, de eu ver todo mundo ali para ouvir eu falando do microfone. E eu lembro que o examinador batia a caneta e falou assim: a senhora tem certeza? Me perguntaram, batia aquela caneta e falou: a senhora tem certeza? Eu olhei e falei: tenho.
só por fora, porque por dentro eu estava tremendo daquela situação. Mas eu conto para dizer que Deus, Ele cuida de tudo. Ele sabe as nossas limitações. Ele sabe a nossa capacidade. E melhor, Ele nos capacita. Ele nos... tudo aquilo que Ele coloca nas nossas mãos para que nós possamos fazer, Ele nos capacita para fazermos bem. Ele nos capacita para seguirmos. E ali eu sei que fiz a prova oral, passei também, e fui para a prova de títulos, que eu precisava de no mínimo 4 pontos, que esses pontos eram uma prova eliminatória, e 4 pontos eram pontuação mínima. E eu concorri com pessoas que tinham obras publicadas, livros, então eu achei que eu não pudesse atingir essa pontuação mínima de 4 pontos. Mas eu tirei 4, e aquela prova que eu tirei 9, no final da média, para eu ser aprovada, ela compensou esse 4 que eu tirei na prova de títulos. E fui aprovada no primeiro concurso que eu fiz para a magistratura. E ali foi uma alegria muito grande para a minha família. Porque, como eu disse no início, aquilo era uma realização não só minha, mas era uma realização da minha casa, da minha mãe, da minha família, de me ver conquistando algo que eu sempre sonhei. E fui trabalhar, não tinha muitas experiências, mas Deus foi me capacitando. E quando eu tinha 3 anos de magistratura, eu estava assistindo um programa em casa e deitei no colo da minha avó para assistir esse programa. Quando eu deitei, a minha mão veio até essa altura, assim, mais ou menos, e eu senti algo saliente aqui. Sentei na cadeira, de novo, no sofá, coloquei a mão e não sentia nada. Mas naquela posição, quando eu voltava a deitar e colocar a mão, naquela posição eu sentia algo como se fosse um carocinho. E aí eu fui ao médico para ver o que era aquilo. O médico falou, não é nada, não se preocupe, não é absolutamente nada. E eu fui em outro médico. Quando eu fui em outro, ele me pediu alguns exames, falou, olha, Sonia, existe uma possibilidade mínima. Você tem 99% de chance de não ter absolutamente nada aí, mas você tem 1% de chance de ter um tumor raro nessa região. É raro porque é quase torácico, ele não é muito mamário, mas quase torácico. Mas eu vou pedir alguns exames e provavelmente não vai ser nada disso, porque só 1% de possibilidade, você não tem histórico na família, você é jovem, não se preocupe com isso. E eu fui fazer os exames despreocupada. E recebi um telefonema do médico depois dos exames. Ele falou, gostaria que você viesse aqui no meu consultório, eu queria falar com você. Eu falei, doutor, eu não vou porque eu não tenho ainda o resultado. Ele, não se preocupa com isso, vem aqui porque a clínica que você fez o exame já me telefonou, eu queria conversar com você. E quando eu fui lá, ele me disse, olha, realmente foi confirmado, eu tinha um carcinoma, um ductal infiltrante na mama direita, e fiz a biópsia, era um tumor bastante agressivo, e ele quis me operar imediatamente. Eu sei que tudo aquilo que no momento parecia a realização de um sonho, eu estava bem na minha profissão, eu estava de repente olhando e vendo que eu estava sendo afastada por uma cirurgia, eu não sabia quais eram qual o percurso, vamos dizer assim, o que eu teria que fazer, os médicos nunca me adiantaram quais seriam as fases desse tratamento. Eles só falaram que eu não precisava me preocupar, que logo eu estaria de volta, que daria tudo certo. E ali eu pude ver que eu não era uma pessoa insubstituível, como ninguém é insubstituível. Na minha vara que eu trabalhava, eu era a única, era titular, estava em exercício pleno na vara, achava que ninguém poderia fazer aquilo, eu tinha toda a dedicação e fui totalmente afastada dali. Eu tenho visto Deus curar instantaneamente as pessoas de vários tipos de enfermidade, de câncer, de AIDS, de tudo quanto é, instantaneamente. E Deus faz assim porque Ele tem poder para isso. Mas na minha vida, Deus, Ele queria tratar comigo. Tratar dos meus valores, tratar das minhas prioridades. A palavra de Deus fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu buscava as outras coisas e Deus não estava no primeiro lugar da minha vida. E eu sei que Deus queria tratar com o meu caráter, com a minha personalidade, como eu disse, com os valores, com a forma como eu via as coisas. E, inclusive, foi nessa época que
Deus tirou do meu coração, eu pude perdoar o meu pai. É algo que muitas vezes nós passamos por situações de enfermidade e não sabemos que a falta de perdão pode abrir portas para que enfermidades venham assolar a nossa vida. Então ali eu pude perdoá-lo, não só de boca, porque de boca eu achava que eu já tinha feito há muito tempo, mas Deus tratou comigo e eu fui me submetendo. O Senhor me disse: se submeta a tudo que o médico te disser, a todo o tratamento do médico, faça aquilo que o médico te mandar. E foi o que eu fiz. Fui fazer a cirurgia. Quando eu saí da cirurgia, era uma quinta-feira, véspera do Dia das Mães. Então, no domingo, houve um almoço na minha casa, em que minha avó estava presente. Todos nós estávamos reunidos de alegria por conta de ser o Dia das Mães, de estarmos reunidos, e porque eu saía da cirurgia e tinha ido muito bem na cirurgia. A cirurgia tinha sido muito boa. Mas depois do almoço, a minha avó passou mal e faleceu. Ela teve um infarto e faleceu. E eu senti como se o chão que eu caminhava tivesse caído. Eram tantas coisas ao mesmo tempo, eram tantas situações difíceis, que eu comecei a perguntar para Deus o porquê de tudo aquilo. Por que acontecia assim? E eu tenho aprendido que nós não devemos perguntar o porquê das coisas, mas o para quê. Deus tem um propósito em todas as coisas. Ele trabalha nas nossas vidas. Mesmo que naquele momento eu não tivesse entendido, hoje eu entendo muitas coisas. E assim é conosco, com todas nós. Existem momentos difíceis que a palavra diz que no meio da angústia Ele está conosco. Ele, no meio do nosso... Às vezes a gente acha que não vai passar por problemas, né? Eu confio em Deus, eu jamais vou passar por isso. Não. Deus diz que nós, quando estivermos passando pelo fogo, nós não nos queimaremos. Quando nós passarmos pelas águas, elas não nos submergirão. Nem a chama vai arder na gente quando a gente estiver diante do fogo, porque Ele está conosco. Essa é a palavra. Quando nós estivermos passando, Ele está conosco. E Ele nos dá vitória, porque Ele é vitorioso em todas as coisas. Então, com Ele nós somos maioria. Mais Deus é maioria. Eu sei que quando saí da cirurgia, eu não conseguia movimentar o meu braço, porque eu tirei todos os gânglios do braço direito, e eu não conseguia mexer porque eu tive que fazer uma fisioterapia no braço. Então eu fiquei 1 mês fazendo fisioterapia para voltar a movimentar esse braço. E depois o médico falou: agora você vai começar um tratamento de quimioterapia. Quando ele me disse isso, a primeira imagem que me veio à mente foi de uma pessoa debilitada, sem os cabelos. E ele até me pediu para cortar meu cabelo muito pequeno, para não me surpreender com os cabelos no travesseiro e tudo. Falei: olha, faça isso, não se preocupe. Mas eu não sabia o que Deus estava... Por que aquelas coisas, como eu disse, estavam acontecendo. E naquela época, antes de eu começar a fazer o tratamento de quimio, uma amiga minha me telefonou sem saber que eu ia começar o tratamento. Falou: Sonia, eu gostaria que você viesse aqui, porque nós estamos fazendo uma reunião como essa, menorzinha, e vem aqui orar conosco. E eu fui. Quando eu cheguei lá, uma pessoa que eu não conheço me olhou e disse assim: olha, Deus manda-te ungir a sua cabeça com óleo e manda-te dizer que Ele está no controle da tua vida. Ele está no controle da sua vida. Eu vejo um temor a respeito dos seus cabelos, mas não se preocupa, porque Deus está no controle. E Deus está no controle da vida de todas nós aqui. Ele sempre está no controle. E eu saí dali e falei: Senhor, se Tu falaste mesmo comigo, Senhor, eu queria que Tu confirmaste isso na Tua palavra. Cheguei em casa, eu tinha uma caixinha de promessas bíblicas, de versículos bíblicos. Então eu me ajoelhei ali e falei: Senhor, fala comigo, se Tu falaste mesmo comigo nessa tarde, confirma por meio de um versículo. E eu tirei um versículo bíblico ali. E quando eu tirei, saiu Lucas 21:18. E nenhum fio de cabelo da vossa cabeça perecerá. Eu fiz um tratamento de quimioterapia e meus cabelos não caíram. E ali eu pude conhecer o amor de Deus. Começar a conhecer esse amor.
Porque se os meus cabelos não caírem, o que são os cabelos? Hoje a gente tem, outro dia não tem. Se eu não tivesse, eles voltariam um dia. Enfim, se uma coisa... Eu nem sei quantos fios de cabelo tem na minha cabeça, mas Deus fala na palavra dele que todos os nossos cabelos da cabeça estão contados. E Ele conhece todos eles. Se Deus cuida dessas coisas, não vai cuidar das coisas que são tão preciosas para nós. Coisas que são tão caras para nós. Então Deus cuida. Ele me mostrou ali o amor dele, cuidando de cada detalhe da minha vida. Eu fiz o tratamento de químio, depois eu fiz radioterapia. O Senhor sempre, assim, surpreendendo os médicos. Foi nessa época que eu conheci o meu marido. Eu lembro que eu não podia sair, não podia ir em lugar, nunca pensei em conhecer alguém fazendo, na época de fazer quimioterapia. Né? A gente sempre pensa em estar arrumado, bonito para conhecer alguém, mas eu não podia nem sair de casa. Se eu saísse, eu tinha que usar máscara. Então foi assim que eu conheci. Depois que eu fiz a rádio, tudo, voltei, os médicos do tribunal me telefonaram, falaram: olha, Sonine, você sabe que você pode se aposentar. Eu já estava afastado há um ano. Então ele falou: você sabe que você pode se aposentar por proventos integrais e não voltar mais ao tribunal. Você tem esse direito. E eu fui pedir a Deus, falei: Senhor, o que tu tens para a minha vida? O Senhor falou para mim que eu iria voltar, porque Ele tinha uma carreira para mim ali. Eu iria voltar e ia subir um degrau. Eu voltei em fevereiro de 98. Em março, eu estava sendo promovida à primeira vara criminal do Gama. E Deus fez isso não porque eu fosse melhor do que os meus colegas, porque eu fui promovida por merecimento e passei na frente de alguns colegas, mas porque Ele faz como Ele quer na nossa vida. E Ele mostra que Ele é Deus, e Ele está no controle de todas as coisas. Então, quando eu fazia o tratamento de químio, o médico tinha me dito que eu não teria filhos. Se eu quisesse ter filhos, eu teria que me submeter a um tratamento para tê-los. Mas que ele não aconselhava que eu fizesse esse tratamento, porque os hormônios da gravidez, eles estimulariam a formação de novos tumores. Então ele não me aconselhava a ter filhos. E também achava que era muito difícil tê-los. Mas eu tive meu filho. O meu primeiro filho se chama Mateus. E eu coloquei o nome de Mateus porque significa presente de Deus. E eu tenho aprendido que é importante a gente dizer isso, colocar nomes dos nossos filhos, de bênçãos, de vitórias na nossa vida. Porque toda vez que eu chamo o Mateus, eu estou falando: Mateus, você é um presente de Deus. Presente, você é meu presente, Mateus. Eu estou relembrando isso. Eternamente eu vou me recordar disso. E quando o Mateus tinha 2 aninhos, eu fui fazer um exame de rotina, porque eu sempre fazendo aquilo que os médicos estavam me mandando fazer. Como eu disse algumas vezes, os médicos se surpreenderam comigo, porque eu até hoje, quando eu faço o exame, eu tenho aparece uma baixa muito grande nos leucócitos, e por causa disso eu fui para vários hematologistas para saber o que era isso, porque era muito baixo. Os médicos fizeram vários exames em mim e tudo, e no final da bateria de exames, né, eles me disseram que eu não me preocupasse, porque na verdade eu tinha uma baixa muito grande, mas toda vez que o meu organismo precisava se defender, eles se multiplicavam e eu não tinha problema com os leucócitos, né? Então, sempre o Senhor no controle da minha vida. E é isso que eu quero falar para vocês, que Ele está no controle da vida de vocês. Nada foge do alcance do Senhor. Nada foge da percepção e do olhar maravilhoso de Deus. Nada. Ainda que a gente às vezes se sinta só, perdida no meio de uma situação, sem caminho, sem saber para onde ir, o que fazer, Deus está no controle. Quando eu fui fazer esse exame de rotina, que o Mateus tinha 2 anos, a médica, quando pegou o meu exame, falou assim: olha, Sonine, a aparência dos seus ovários não está boa. Eu quero fazer uma cirurgia em você, semana que vem, eu já vou preparar tudo, eu vou tirar os seus ovários e vou aproveitar e vou tirar o seu útero. Você já tem
Mateus, então você já pode se dar por feliz. E vamos fazer isso, porque eu não quero brincar com o seu caso. Eu já tinha ouvido essa palavra há muito tempo atrás, e ela veio se repetir naquele dia. Quando eu vi isso, eu falei, Deus, a tua bênção é completa. Tu não dás nada pela metade. A Bíblia diz que a bênção do Senhor é completa e não acrescenta dores. Eu falei, Senhor, Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Eu vou fazer os exames que a médica está me pedindo, mas, Senhor, Tu és fiel. E quando eu fui fazer os exames, eu escutei uma música. Quando eu estava na mesa de ultrassonografia, eu escutei uma música com todos os instrumentos tocando. Essa música eu só tinha escutado ela uma única vez. E ela só tocava o refrão na minha mente. Tocava o refrão, tocava o refrão. Depois, com o tempo, eu vinha conhecer essa música. E eu quero cantá-la aqui para vocês, só pela letra, desculpe a voz, mas só pela letra, para que vocês vejam como aquela música falou comigo e fala até hoje a minha vida. E eu quero que você preste atenção, porque Deus fala conosco também através do louvor. E Ele diz assim: em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam para mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. E eu ouvi só o refrão: Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Quando saiu o resultado desse exame, que o médico comparou com o outro, eram exames totalmente diferentes. Eu não tinha absolutamente nada nos ovários e nada no útero. Eu não precisei falar isso. E naquele dia que a médica me disse, que eu esqueci até de falar, vou completar isso para vocês. Quando a médica me disse que eu teria que fazer exames para tirar o útero, eu fui convidada para falar numa reunião assim, e falar da cura que eu havia recebido. E eu fui falar. E lá eu contei o que Deus tinha feito, que Deus me deu meu filho. E quando terminou aquela reunião, uma pessoa veio falar comigo de novo, alguém que eu não conheço, que eu nunca vi, e não voltei a ver nunca mais. Mas ela virou para mim e falou assim: olha, até o final deste ano, Deus vai alegrar muito o seu coração. Muito. Guarda bem essa palavra, até o final deste ano. Quando saiu o resultado, deu tudo certo, eu gravei aquela palavra. E assim foi o ano de 2001. Passaram-se os meses e chegou o mês de dezembro. Eu falei, bom, só pode ser esse mês, porque até o final deste ano, mês de dezembro, mês que vem, janeiro, já é o ano que vem, é esse mês. E o mês começou e chegou dia 31 de dezembro. Eu falei, bom, então é hoje. Só pode ser hoje. E eu comecei a andar pela minha casa, dizendo, hoje é o dia da minha vitória, hoje eu vou receber uma bênção. Acho que as pessoas olhavam e falaram, pronto, endoidou agora de vez, né? Porque eu andava e falava, hoje é o dia da minha vitória, hoje eu vou receber uma bênção. E o dia foi passando. Chegou às 6 horas da tarde, eu olhei no relógio e falei, faltam poucas horas para a minha vitória. Faltam poucas horas para a minha bênção. E eu comecei a sentir a garganta um pouco arranhando, como se ela estivesse irritada e inflamando. Fui engolir, senti uma irritação e pedi, quer dizer, fui à farmácia. Cheguei lá, falei, fiz aquilo que a gente não deve fazer, que é conversar com o farmacêutico, pedindo umas orientações. Falei, olha, minha garganta tá assim, eu preciso tomar um remédio. E ele foi conversando comigo, pegou um remédio na prateleira, trouxe. Perguntei para ele se eu podia ler a bula, porque eu tenho o hábito de ler às vezes. E ele falou, não, pode abrir, você pode ler. Aí eu abri. Quando eu abri a bula,
meus olhos se depararam naquela frase, parecia que saía do papel assim: em caso de gravidez, não use esse medicamento. Falei, e se eu estiver grávida? Hoje é o dia da minha bênção, já são 6 horas da tarde, será que eu devo estar grávida? Aí eu falei, o senhor tem teste de gravidez? Aí ele falou, tem. Eu falei, então deixa esse remédio pra lá e dá o teste de gravidez, eu fico em casa. Quando eu cheguei em casa, eu fiz o teste. Deu positivo. E aí eu liguei pro médico. Doutor, ele falou, Sonília, calma, eu estou aqui no aeroporto, estou indo passar as festividades de final de ano com a minha família. Fica tranquilo, olha, não confia nesses exames, nesses testes, porque isso dá errado muitas vezes. Quando eu chegar de viagem, eu vou pedir alguns exames, uma ultrassonografia para você, e a gente vê essa questão. Bom, ele viajou, mas eu sabia que Deus era fiel. Eu sei que Deus é fiel. E você nunca pode duvidar da fidelidade de Deus. Ele é fiel na sua vida, na minha vida e na sua vida. Quando eu fui fazer os exames, o médico falou assim, e aqui tem um bebezinho aqui, e tal, começou a mostrar. Depois ele virou e falou, depois ele virou e disse assim, aqui tem outro bebezinho. Ele disse assim, você ovulou dos 2 ovários. Você vai ter um filho de cada ovário. Aqueles ovários que o médico ia tirar, porque não serviam para mais nada. Deus me deu um filho de cada ovário, para provar que Ele é fiel, para provar que Ele está no controle das nossas vidas, para mostrar o amor dEle, mostrar o poder dEle, e que Ele faz com Ele, que é sempre. E quando eu tive uma gravidez difícil, a gravidez do Mateus também, sempre foi uma gravidez difícil, mas meus filhos estão ótimos hoje. Mateus tem 12 anos, os 2 gêmeos, eles têm 10 anos. Eu coloquei o nome de Daniel e Davi. Davi, porque significa amado de Deus, um homem segundo o coração de Deus. E Daniel, porque significa Deus é o meu juiz. Deus é o juiz da minha vida e Ele é o juiz da sua vida. Jamais, jamais aceite uma sentença humana que não seja a vontade de Deus para a sua vida. Uma sentença de morte, de falência, de derrota. Porque Deus é aquele que sara, Deus é aquele Deus provedor, é o Deus da vitória, é o Deus que ressuscita mortos, Ele ressuscita sentimentos, Ele faz os relacionamentos, Ele cria novos relacionamentos, reconstrói uma família, restaura uma família. Esse é o Deus que nós conhecemos, né? E eu tenho visto esse amor dEle. Há algum tempo atrás, eu vou só completar contando uma coisinha para vocês. Quando o Daniel tinha 9 anos de idade, no final do ano, ele estava andando de bicicleta, e o guidão, ele caiu e o guidão da bicicleta bateu no abdômen dele, ele caiu e sentiu muita dor naquela hora. Ele gritou e sentiu dor, e eu levei ele para o médico para ver o que era, porque aparentemente era só uma batida do guidão da bicicleta. Mas quando eu levei para o médico disse que podia, bom, eu vou dar um remédio porque ele vai sentir muita dor no abdômen, porque está meio ficando roxo no abdômen, mas não se preocupa porque não é nada. Apalpou ele e tudo, falou, não tem nada, foi só um tombo mesmo. Isso era no final do ano de 2010. E voltei para casa 24 horas depois, o Daniel foi dormir e ele acordou gritando, mamãe, mamãe. E eu fui ver o que era, ele não conseguia, estava com dificuldade até de respirar um pouco, meio assim. E eu falei, meu filho, ele falou, mamãe, eu não sei, estou sentindo muita dor. Eu voltei para o hospital. Quando eu voltei para o hospital, ele foi com uma tomografia, o médico indicou uma tomografia para ele. Ele não conseguia deitar para fazer o exame. Então ele teve que tomar um remédio na veia para ele conseguir ficar na posição de fazer o exame. Mas os médicos olharam o exame e não viram nada. Ele foi para a ultrassonografia e nada, não encontraram nada. E
eu no hospital, eu falei assim, entrei numa sala, no banheiro do hospital, me ajoelhei naquele banheiro, falei, Senhor, eu repreendo todo o erro médico. Que tu venhas levantar alguém que saiba o que o Daniel tem, para que a gente possa direcionar o que fazer com ele. E nós passamos toda a madrugada no hospital, no dia seguinte, toda a madrugada. Quando chegou às 7 horas da manhã, o médico falou, quem é a mãe do Daniel? Quem é a mãe do Daniel? Eu levantei a mão. Ele falou assim, olha, eu resolvi rever os exames do seu filho e eu vi uma perfuração no intestino. Ele já está com uma infecção no intestino, está se generalizando, ele precisa entrar na cirurgia urgentemente, mas não há médicos. Não há médicos. Eu falei, Senhor, se ele vai passar pela mão do homem, Senhor, a mão de um médico, Senhor, envia esse médico onde esse médico estiver, Senhor. Nós saímos de um hospital para outro hospital. Nesse outro hospital ele foi, de ambulância e tudo. Quando chegou na sala de cirurgia, foi fazer uma cirurgia de emergência. Eu entrei naquela sala, orei, pedi a Deus que tivesse na direção daquilo. 2 dias depois o Daniel volta a ter uma obstrução intestinal, volta para a sala de cirurgia, e era o dia 31 de dezembro. Exatamente 9 anos depois de que eu descobri que estava grávida. Eu me lembrei, quando eu olhei a data, era do 31 de dezembro. Eu falei, Senhor, tu me deste o Daniel, Senhor. Ele é teu. Se tu quiseres levar, Senhor, tu podes levar, ele é teu, Senhor. Mas, Senhor, eu creio nos propósitos de Deus na vida dos meus filhos. E nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Nenhum. Nenhuma palavra tua, Senhor, vai sair da tua boca e voltar sem cumprir todos os propósitos para o qual ela foi designada. Eu orei e falei, Senhor, e que essa seja a última cirurgia do Daniel. Eu lembro que os médicos, como era dia 31 de dezembro, ele não tinha nem auxiliar de enfermagem para fazer a costura direito. Foi até um cirurgião plástico que fez a costura na época e tudo. Mas quando nós fomos para casa, 11 dias depois, Daniel estava em casa, se recuperando. Aconteceram várias coisas ali, mas quando nós chegamos em casa, fomos agradecer a Deus pela vida do Daniel. E ele disse, mamãe, você sabe por que eu não morri, mamãe? Eu falei, ai, Daniel, e você sabe por quê, mamãe? Eu falei, por quê, filho? Porque Deus não cumpriu os projetos dele na minha vida. E Deus não cumpriu os projetos de Deus na vida dele, nas nossas vidas que estão aqui. Deus tem um propósito em nossas vidas e nós vamos cumprir esses projetos todos, Tudo aquilo que naquele momento que eu estava passando por essa situação, eu estava falando, Senhor, tu me deste, eu não abro mão do que tu me deste, Senhor. Existem coisas que Deus dá para nós. Ele tem promessas dele para as nossas vidas e para a sua vida, para a minha vida. E nós não podemos abrir mão dessas promessas. Nós temos que segurar essas promessas e falar, Senhor, eu vou ver cumprir a sua promessa na minha vida e na vida dos meus familiares. E eu lembro da minha avó, que foi a oração que ela fez lá atrás. Como eu disse, várias coisas que eu tenho colhido hoje é por conta da oração daquela mulher que ajoelhava às 3 horas da manhã e que eu nunca valorizei. Não achava que aquilo era tão importante. Achava que a gente podia fazer qualquer hora. Mas eu quero dizer para você que Deus quer ter uma intimidade conosco. Ele quer ter um relacionamento conosco. Quando eu saio lá da minha casa, saio de Brasília e venho até aqui para falar com vocês, é porque Deus nos ama muito. E eu tenho que falar, eu não posso deixar de falar das maravilhas que Deus faz. E eu não venho para falar de religião, eu venho para falar de relacionamento com Deus. Eu venho para falar de cristianismo, de relacionamento com Ele. E só Ele pode resolver as coisas da nossa vida. Só Ele pode dar a sentença para cada situação que a gente apresenta para Ele. Uma sentença que venha alegrar o nosso coração. Quando eu tenho uma causa nas minhas mãos, eu sei que um lado eu vou desagradar de alguma forma. E mesmo quando as pessoas
recebem uma sentença, muitas vezes eu sei que elas não vão estar totalmente satisfeitas. Uma questão, vamos dizer, familiar. Às vezes você resolve uma guarda de um filho, mas aquela situação familiar, aquele problema que envolve as emoções das pessoas, que envolve a paternidade, que envolve toda a família, eu jamais vou poder resolver. Jamais. Mas Deus pode. E é desse Deus que eu vim falar e queria saber se há alguém aqui que gostaria de ter essa intimidade com Deus. Às vezes a gente conta nossos problemas para todo mundo e esquece de falar com aquele que resolve todas as coisas. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso juiz. Ele pode solucionar os nossos problemas, pode dar uma direção, pode apaziguar a tempestade num dia de problemas. Se existe alguém aqui que gostaria, eu queria que você desse um sinal, porque eu gostaria de te dar um abraço. Só um sinal. A palavra de Deus fala que quando nós confessamos a Ele na frente dos homens, Ele nos confessa diante de Deus. Na verdade, nós precisamos recebê-lo. A gente fala para todo mundo. Vem aqui, querido. Eu gostaria de te dar um abraço. Se alguém mais quiser vir, pode vir. Eu gostaria de dar um abraço em você. Não se envergonhe. Eu gostaria de te abraçar. E dizer que você é precioso para Deus. Que você é preciosa para Deus. Amém. Eu vou fazer uma oração por cada pessoa que vier aqui. Se você puder esperar, que eu vou orar por você. Quero dar um abraço em cada um. Deus abençoe. Vamos ficando aqui, eu vou fazer uma oração. E gostaria que todas aquelas que estão sentadas nos seus lugares podem ficar de pé e orar junto conosco. Vamos colocar a mão no nosso coração. Feche os olhos. Eu vou fazer uma oração primeiro com todas juntas. Depois eu vou orar sozinha por vocês. Senhor Jesus, repita comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Apaga as minhas iniquidades, perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida.
E desde já eu te dou todo louvor, toda honra e toda glória que só tu és digno de receber. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou orar por vocês. Senhor Deus, eu te agradeço por estar aqui, Senhor, junto com as minhas amadas, Pai, mulheres valentes, Pai, virtuosas, que tu trouxeste aqui, Senhor, neste encontro com propósito, Senhor, porque não existe coincidência nas tuas mãos, Pai. Tu és o Deus da providência, tu és o Deus, Pai, que marca encontros, Pai. E eu sei que nós estamos aqui com um propósito maior, primeiro de te servir, de te conhecer mais e mais, de ter intimidade contigo. Eu apresento essas mulheres, Pai, e te peço, Pai, que onde necessitam um toque do Teu Espírito Santo, que Tu venhas tocá-las. Pai, que toda enfermidade, todo espírito de enfermidade, tudo aquilo que tem assolado as suas vidas, que venha agora ser destruído em nome de Jesus. Que todo embaraço seja tirado, seja quebrado. Senhor, em nome de Jesus, coloca essas mulheres em local de destaque nessa nação, nessa cidade. Senhor, honra tuas filhas, que tudo que elas colocarem as mãos, elas sejam prósperas, sejam bem-aventuradas. Senhor, eu sei que tu tens um lugar reservado para cada uma, e naquilo que elas trabalham, naquilo que elas fazem, que elas têm colocado diante de ti, que tu venhas prosperar. Tu és o nosso Jeová Jireh, o Deus da provisão. Senhor, em nome de Jesus, que todo relacionamento familiar, relacionamento com o esposo, Senhor, reconstrói, Senhor, restaura, ressuscita os sentimentos, Senhor, traz a tua união, derrama a tua graça, o teu amor, traz os filhos, Pai, que não estão nos seus caminhos, traz, Senhor, cada um dos nossos queridos, Pai, para estar, Senhor, debaixo da tua proteção. Senhor, trabalha na vida de cada um, Senhor. Nós sabemos, Pai, que nós não podemos fazer, Senhor, mas Tu podes. Nós sabemos, Pai, que nós não podemos tocar, mas Tu podes tocar. Nós sabemos que nós não podemos mudar uma situação, mas Tu podes, Pai. Muda essa situação, escreve uma nova história na vida de cada uma, e que ninguém saia daqui como entrou, para a glória e honra do Teu nome. Amém. Se há alguém aqui que sente uma mágoa, uma tristeza no coração, eu vou orar também por causa disso, para que vocês entreguem essa pessoa que feriu, que magoou, na presença de Deus. Vocês vão dizer baixinho o nome da pessoa e vão dizer: eu libero fulano, eu libero. Quando nós fazemos isso, bênção de Deus nos alcança. Bênção de Deus, o maior beneficiado por essa atitude de perdão somos nós. Quando nós abrimos a boca, liberamos a pessoa que nos magoou, que nos disse palavras que nos entristeceu, que nos colocou para baixo, que nos humilhou, que nos menosprezou. Quando nós fazemos isso, Deus trabalha em nosso favor, em causas que nós nem imaginamos. Ele nos dá vitória, Ele nos surpreende. Deus é um Deus de surpresas. Eu vou orar e vocês vão, se existe alguém que vem à mente, vocês falam: eu libero fulano, e diga o nome: eu libero fulano, eu libero. Ainda que vocês não estejam sentindo, porque perdão não depende do nosso sentimento, é da nossa vontade. A gente entrega para Deus e Ele trabalha no nosso coração para que a gente vá deixando isso de lado, que Ele vai enchendo o nosso coração de amor, vai enchendo. Ele que trabalha, não somos nós. Nós fazemos o natural, mas Deus é o Deus do sobrenatural. Amém? Senhor, eu coloco cada vida aqui nas Tuas mãos, Pai. Que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus vá até o profundo, Senhor, de cada ser, em cada coração, e arranque toda tristeza, arranque toda mágoa, arranque, Senhor, toda lembrança, Senhor, do passado, tudo que impede, Pai, um crescimento espiritual, uma alegria plena, Senhor, que Tu venhas agir na vida de cada uma. E, Pai, agora elas liberam essas pessoas, Pai, que a magoaram, liberam as pessoas que disseram palavras, Pai, que machucaram, e
criaram uma ferida no seu coração. Que essa ferida hoje seja cicatrizada por Ti. Trabalha, Senhor. Tu és um cavalheiro, Senhor. Tu és um cavalheiro. Tu dizes: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Senhor, que Tu venha cear conosco. Nós ouvimos a Tua voz, Senhor. Nós ouvimos a Tua voz e abrimos a porta. Senhor, a nossa vida é Tua. A vida de cada mulher que está aqui é Tua, Senhor. Trabalhe e dá vitória em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Eu gostaria que vocês pegassem todas vocês vão receber que vieram aqui esse caderninho. Quem veio aqui à frente, dê só um sinal, porque eu vou entregar uma. Dê só um sinal. Queridos, eu agradeço muito a oportunidade de ter estado aqui com vocês. É uma grande bênção para mim estar aqui. Eu não sei o que é. Cristina está terminando de entregar. Cristina, muito obrigada. Que amor é esse? Eu vou terminar, minhas palavras são as mesmas as quais eu comecei. Que amor é esse, né? Deus nos amou de tal maneira. Como eu disse no início, né? O autor acho que não tinha outra palavra para dimensionar esse amor. E nós vimos aqui como Ele nos ama, como Ele amou Sonília e como Ele ama cada uma de nós. Então, muito obrigada, Sonília, muito obrigada pelo teu carinho, pela tua presença, suas palavras realmente nos edificaram muito. E nós realmente reconhecemos a soberania desse Deus, porque só Ele pode, só Ele transforma, só Ele faz novas todas as coisas. Amém? Obrigada a todas. Peço que vocês continuem confraternizando, comendo agora uma torta, tomando um chazinho, conversando. E a Sonília está à disposição para orações individuais, para ministração individuais, a cada uma que estiver interessada. Mais uma vez, obrigada. E reitero o convite amigas para os nossos próximos eventos. Ok? Muito obrigada. Fique bem à vontade.